O bispo Marcelo Crivella, que está sofrendo um acentuado processo de desgaste como prefeito do Rio de Janeiro, em função da sua gestão conservadora e desastrada, achava que ia ganhar alguns pontinhos de popularidade com a decisão espalhafatosa e draconiana de censurar um gibi com um beijo gay. Mas, ao que tudo indica, ele vai virar motivo de chacota no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Até a TV Record, do tiozão Edir Macedo, dono da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, parece que decidiu se distanciar da ação ditatorial, homofóbica e desastrada do prefeito, que adora fazer uma onda também. O distanciamento foi registrado pelo jornalista Maurício Steinspitzer em artigo postado no UOL no domingo, né? Ele observa que as iniciativas do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, costumam ser acompanhadas de perto e ter enorme ressonância nos programas jornalísticos da Record. Mas não foi o caso da cruzada contra o beijo entre dois personagens masculinos de uma HQ à venda na Bienal do Livro, né? O Maurício faz um levantamento dos telejornais da Record, onde isso fica visível, patente. No dia em que o caso eclodiu, apenas um telejornal local, o Balanço Geral, informou a ação criminosa do prefeito, né? O principal programa jornalístico da emissora, o Jornal da Record, nos seus longos 50 minutos, sequer citou a ação desastrada. No sábado, quando o assunto já tinha repercutido até no exterior, esse mesmo telejornal, que é o principal da emissora, novamente não tratou da censura ao gibi Vingadores, a Cruzada das Crianças. Já no domingo, após 48 horas de absoluto silêncio, a emissora abordou o assunto no Domingo Espetacular, que é um dos principais programas da emissora. Mas, como observa Sticer, né, ela abordou de forma discreta, com uma nota coberta, com duração de apenas 60 segundos. Diante desse distanciamento que a Record, o tiozão Edir Macedo, adotou, o jornalista pergunta qual foi a razão, né? Que afinal de contas, os dois costumam comungar das mesmas convicções religiosas e ideias políticas, né? O Edir Macedo e o sobrinho, o prefeito do Rio. Por isso é que esse distanciamento chamou tanta atenção, né? O jornalista brinca, a divergência entre Crivella e Macedo, o Edir Macedo, levantou algumas dúvidas. O prefeito agiu sem consultar o tio ou a Igreja Universal? O fundador da igreja não vê problemas no beijo entre dois homens? Crivella e Macedo discordam em matéria de censura de livros? Ninguém sabe dizer qual foi realmente a razão da Record dar uma abandonada no prefeito do Rio de Janeiro, no desgastado prefeito. É difícil saber os motivos que levaram a abandonar o prefeito censor. O certo é que a atitude preconceituosa de Crivella tem gerado uma onda de revoltas. Na própria Bienal do Livro, né, houve manifestações, né, de protestos contra o gesto homofóbico. No meio jurídico, né, a revolta é generalizada, com exceção de um babaca lá do Rio de Janeiro, né? O Supremo Tribunal já cassou a censura, rejeitou a censura, né? O decano do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello, inclusive escreveu um texto duro, né, sobre o signo do retrocesso, aspas, sobre o signo do retrocesso, cuja inspiração resulta das trevas que dominam o poder do Estado, um novo e sombrio tempo se anuncia, o tempo da intolerância, da repressão ao pensamento, da interdição ostensiva ao pluralismo de ideias e do repúdio ao princípio democrático. Tempos de trevas são esses que o Crivella colocou em prática com a censura, né? No exterior, essa agressão homofóbica enfraqueceu ainda mais a imagem do prefeito da IURD, né? Um site que é especializado em entretenimento, que acompanha os gibis da Marvel, né, chegou a dizer o seguinte: a censura saiu pela culatra, mostrando que o prefeito está perdendo todas nessa batalha preconceituosa. Até o jornal New York Times fez críticas ao Crivella, dizendo que o ataque provocou muita reação contra o prefeito, de organizadores da Bienal, a editoras, a comediantes e finalmente até as cortes brasileiras, ao Supremo.
A ordem de Crivella também serviu para lembrar os jornais e emissoras de TVs de outras coisas que o prefeito poderia estar fazendo, como, por exemplo, combater a miséria, a pobreza. A taxa de desemprego no Rio de Janeiro atingiu 15,3% no primeiro trimestre desse ano. Crivella podia estar tratando de assuntos mais sérios, ao invés de ficar esbanjando homofobia, esbanjando preconceito, estimulando o ódio, né? O tiozão Edir Macedo deve realmente estar preocupado com a acelerada decadência do seu sobrinho. Até porque isso acaba com a imagem de que os bispos da Universal vão salvar o mundo, não estão salvando o Rio, né? Se o objetivo do prefeito era cativar o eleitorado conservador, o tiro realmente pode ter saído pela culatra. A conferir.